clemência de Deus, da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, e filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Só até aí, pode se assentar. Todo mundo conhece a história de Mefibosete. E é interessante pegar lá atrás, nesse texto, pegar o contexto da história. O povo não era dominado por nenhum rei, era governado por Deus. E o povo de Israel quis ter um rei. Olha bem, era governado por Deus, eles queriam ter um rei igual às outras nações. Deus falou: eles querem, então tá bom, Samuel, eu vou te indicar alguém. E aí Samuel consagra Saul. Você conhece a história. Saul, infelizmente, seria confirmado como rei, mas mete o pé pelas mãos, faz coisa errada, e Deus não confirma Saul. Saul tinha filhos, né, entre eles Jonatas. Mas tá barulhenta essa avenida hoje, hein? Não sei se eu estou com esse ouvido sensível demais, mas tá barulhenta. E Jonatas tinha entre os filhos, ele tinha um menino de 5 anos, Mefibosete. E os filisteus entram e atacam o missionário Tiago. E eles matam Jonatas, que era o pai de Mefibosete. Mefibosete é neto de Saul. E a criada vê aquele ataque, e ela pega a criança, uma criança pequenininha, 5 anos, 4 anos, e ela sai correndo com a criança. Só que a criança cai e quebra os 2 pés. E agora, aquela criança, lembrando você, que ela é neta de Saul, filha de Jonatas. Então, na linhagem real, aquela criança nasceu para ser rei. Não se esqueçam disso. Ela nasceu para ser rei. Fala, para ser rei. Para ser rei. Tá. E aquela criança agora, ela vai morar em Lodebar, lugar de miséria. Lodebar era um lugar que nada dava certo, tudo que plantava, era uma terra ruim, de um povo ruim, de quem não presta, um lugar ruim. Mas a Bíblia diz que ele foi morar na casa de Maquir. Esse Maquir aparece 2 vezes na Bíblia. Ele aparece aqui agora, e ele aparece também dando pão para Davi e para os soldados. Se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar muita coisa sobre Maquir. Mas se você procurar na linha teológica, nos estudos da época, culturais, você vai saber que era Maquir, era um homem rico, que tinha uma casa muito grande em Lodebar. Por que um homem rico ia comprar uma casa num lugar que não prestava, missionária Vera? Por que um homem rico ia comprar uma propriedade num lugar onde não dava nada? Sabe por quê? Porque ele tinha um coração abençoador. Ele cuidava dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, e agora
aquela criança que morava no palácio, aquela criança que foi destinada para ser rei, ela agora vai morar aonde? Na casa de Maquir. Porque imagina a cabeça da serva saindo da casa do servo, do patrão dela, Jonatas, e ele é morto pelos inimigos, e agora, o que acontece? Ela simplesmente pega a criança cai, quebra os pés. Imagina na cabeça dela: a casa para lá eu não posso voltar, eu não tenho casa, como é que eu vou sustentar essa criança? O que eu vou fazer com essa criança? Como eu vou fazer com essa criança? Quantas vezes você já saiu da igreja num culto de terça, de quarta, de sexta, de domingo, pensando o que eu vou fazer da minha vida? Amanhã, segunda-feira, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Ele caiu, quebrou os pés. Quem sabe você caiu no pecado. Quem sabe você caiu na sua fé. Quem sabe você esfriou na sua dedicação a Deus. Quem sabe você caiu. Mas Deus sempre vai preparar a casa de Maquir para aquela que tem o coração inclinado a adorar. Sempre vai ter uma vaga na casa de Maquir. E eles vão para a casa de Maquir. E a casa de Maquir só tem gente rejeitada, é viúva, é órfão, é problema. Se fosse na época de Jesus, a casa de Maquir receber Pedro, que negou Jesus e estava lá no cantinho, os discípulos conversando entre eles, comendo, bebendo, orando, né? E Pedro lá no canto: não quero comer, não quero beber. Por quê? Porque eu neguei Jesus. Mas Pedro esqueceu que existe uma casa de Maquir para eles. Quando as mulheres vão buscar Jesus, que o anjo diz: por que buscar um morto entre os vivos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E o anjo fala assim: dizei aos discípulos e a Pedro que ele ressuscitou. Por que não dizer aos discípulos e a João? Por que não dizer aos discípulos e a André? Por que não dizer, sei lá, Bartolomeu? Não sei. Por que ele diz só Pedro? Eles voltam para casa e falam: olha, o mestre ressuscitou. O anjo mandou falar que ele ressuscitou. E Pedro está lá. Sabe aquele cachorrinho? Aquele cachorrinho acuado, que fugiu de casa, está acuado ali, sabe, com medo. Sabe como é que é? Pedro estava daquele jeito, todo mundo ali, e Pedro lá acuado. Quando eles chegam e falam: ele ressuscitou, Pedro deve ter feito assim. E ele mandou dizer aos discípulos e a Pedro. Não, mas não falou o nome de Filipe, falou o nome de André, não falou só o seu. Ah, sabia. Eu neguei. Sabia que ele não ia esquecer. Eu neguei. Está vendo? Ele ressuscitou e não esqueceu que eu neguei. Ah, não estou fulminado agora. Não. Jesus era o Maquir do Novo Testamento. Ele está recebendo aquele que pecou, aquele que errou, aquele que caiu. Que Jesus o anjo estava mandando dizer o seguinte: dizer aos discípulos e dizer a Pedro: está perdoado, Pedro. Não fica nessa angústia que você está com ela, não. Porque você pecou sim, você negou o nome de Jesus, mas o Senhor te perdoou, Pedro. E você vai fazer grandes coisas no nome do Senhor, Pedro. Grandes coisas Deus vai operar através da sua vida. Voltando, missionária Neto, Deus abençoe a senhora. Hoje ela está aqui, missionária Neto, está aqui na minha frente, viu? E ali, Mefibosete, que nasceu para ser rei, mas em um só dia, meu Deus, a praga quando vem, às vezes vem forte. Mas a mão de Deus, a bênção de Deus é maior do que qualquer praga. Mefibosete nasceu para ser rei, mas em um dia, ele simplesmente perdeu a família, perdeu a casa, perdeu os pais, perdeu a realeza e perdeu a capacidade de andar. Em um dia, em um só dia. E você está reclamando de quê? Está reclamando de quê? Em um só dia, essa criança perde tudo com 5 anos de idade. Ela perde tudo, exatamente tudo. Mefibosete cresce naquele local, na casa de Maquir, vendo só destruição ao seu redor. Um homem marcado
pela dor, um homem marcado por traumas, como devia ser a mente de Mefibosete. Mataram meu pai, mataram minha mãe, meu avô negou a Deus, meu avô suicidou, o trono todo despencou, o reinado do meu avô, tudo despencou. Eu era perfeito, agora eu não consigo andar, os 2 pés quebrados, não tinha como cuidar naquela época. Eu não tenho ninguém. Eu era para estar lá naquele palácio, eu estou aqui agora. Colecionador de traumas. Mas até que um dia, o rei mandou chamá-lo. Numa terça-feira, do mês de maio, do ano de 1997, às 11 horas da noite, o rei mandou chamar o Wagner. Em qual data o rei mandou te chamar? O rei mandou te chamar. E nessa noite ele te chama de novo para dizer para você, não importa os traumas, não importa as dificuldades, não importa os problemas, ele está te chamando. O rei te chama. Aleluia. O que nós podemos aprender com a vida de Mefibosete? Primeiro, cuidado com a visão depreciativa que você tem a respeito de si mesmo. Como assim, pastor? Meu irmão, quando Mefibosete, volta um pouquinho, por favor, Vinícius. Quando Mefibosete se apresenta, pode voltar, se apresenta diante de, não, isso, versículo 8. Quando ele se apresenta diante de Davi, ele se inclina em respeito ao rei, não em adoração, em respeito ao rei. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Olha a visão, pastor Márcio, que Mefibosete tinha dele. Eu sou um cão morto. Cão morto você chuta, você enterra, joga para lá. Ela não é, está cheio de moscas, todo podre. Mefibosete era cheio de traumas. Ele se achava um cão morto. Então não tenha uma visão depreciativa de si mesmo. Você não é um cão morto, você é a menina dos olhos de Deus. Você não é um derrotado, você não é uma derrotada. Você é mais do que vencedor, vencedora, porque assim está escrito. Não diga não tem jeito, porque o Deus que você serve dá jeito em tudo. Olha para a minha vida, você não conviveu comigo até os meus 30 anos. Se você pudesse voltar e falar, Deus, me bota no tempo e me mostra a vida do pastor Wagner, você ia falar assim, esse homem nunca vai converter, muito menos vai ser pastor. Esse homem aí, mas não vai mesmo. Se Deus pudesse pegar você, poder pode, claro, né? Mas se Deus fizesse isso e levasse você nas entranhas da minha vida, nas entranhas da vida do pastor Enivaldo, nas entranhas da vida do pastor Marcos, você ia falar assim, esses homens nunca seriam pastores. Só Deus. É só Deus. Quando eu olho para o espelho e vem aquele pensamento, por que eu? Porque o diabo quer colocar na sua mente que você é um cão morto. Sabe o que você responde ao diabo? Porque ele quis me escolher e ponto final. Não tem mérito nenhum meu, não tem nada para oferecer, não. Ele me escolheu. Diga assim, ele me escolheu. Ele morreu por mim. Ele pagou o preço. A honra é dele. A glória é dele. O louvor é dele. A adoração é dele. É tudo para ele, é tudo sobre ele. A paz do Senhor, Mara, Deus abençoe, nós conversamos e essa semana nós vamos entrar em contato, viu? Deus abençoe, mais uma vez que o Espírito Santo conforte o coração de toda a família, em nome de Jesus. Gente, na visão de Mefibosete, ele não era ninguém. Ele não era ninguém. Mas Davi olhou para ele e não viu um cão morto. Davi viu o filho de Jonathan. Davi viu o neto do ungido de Deus. Davi nunca brincou com esses negócios, não, pastor Nivaldo. Saul era ungido de Deus, escolhido por Deus, e Davi olhou, eu não toco. Quem resolve é Deus. Davi poderia ter matado Saul? Poderia.
E se for olhar a vida de Saul, quem é que queria honrar a descendência de Saul, rapaz? Davi falou assim, não, tem mais alguém aí. Tem alguém da casa de Saul que eu não honrei? Tem alguém da casa de Saul que eu não exaltei aí, que eu não fiz justiça a favor deles? Os conselheiros poderiam falar com o rei assim, mas você está querendo honrar descendência de Saul? Olha o que Saul fez. A descendência dele não merece nada. Mas não disseram isso para ele, porque Davi sabia que ele poderia ter matado Saul dentro daquela caverna. Saul dormindo, perseguindo Davi, Saul dormindo dentro da caverna. Davi vai lá, corta um pedacinho do manto dele e avisa para ele, eu poderia ter te matado. E fala, por que você não matou? Ai de mim tocar no ungido de Deus. É Deus que escolheu, Deus que resolve. Eu não vou apressar o processo. Deus me escolheu como rei, mas eu assento naquele trono só na hora que Deus quiser. Deus escolheu você para coisas grandes, mas você só assenta, só toma posse disso quando Deus quiser. Não acelera o processo, porque você vai perder a bênção. Não adianta processo, não, senão você vai perder a bênção. E Davi via Mefibosete como neto de Saul. Ele tem que ter um lugar de honra. Davi olhava para ele, ele tem um potencial. Dentro dele tem algo de bom. Não tem só o sangue de Saul, não tem algo de bom dentro dele. Tem o sangue de Jonathan também. Às vezes você não acredita no seu potencial, mas Deus acredita. Você não acredita na cura, mas Deus acredita. Você não acredita que você vai ter uma virada financeira na sua vida, mas Deus acredita. Aliás, Deus tem certeza. Você não acredita na salvação da sua família, mas Deus acredita. Você não acredita que esse problema difícil que você está passando por ele será resolvido, mas Deus acredita. O rei acredita. Gente, eu vou usar um termo assim, meio, não é vulgar não, mas popular. Deus apostou em você. Apostou tanto que ele desceu do trono dele, morreu na cruz e pagou o preço por você. Ele pagou o preço. E ele sempre cuida de nós. Ele colocou a casa de Maqui para cuidar de Mefibosete até este momento. Ele cuida de você. Ele cuida de você. O diabo pode falar o que for, mas a verdade é que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais, diga assim, eu sou muito mais que vencedor em nome de Jesus. Aleluia. Então, outra coisa aqui, o rei mandou chamá-lo. Segundo Samuel, se eu entro aqui, vai ficar grande a mensagem, espera aí. O rei não olhou a condição dele. O rei simplesmente disse, manda chamar. Quantas vezes você fala assim, meu Deus, mas eu ainda preciso fazer isso, ainda preciso fazer isso para batizar, ainda preciso fazer isso para... Meu irmão, simplesmente vem, o rei está te chamando. Simplesmente vem, o rei está te chamando. Eu não tenho condições disso, eu não tenho condições daquilo. O rei está te chamando. Não lamente mais. Mefibosete, quem sabe, via lamentando. O rei estava dizendo, não precisa lamentar mais, Mefibosete. Não precisa se importar tanto mais, porque não importa a dificuldade, não importa como está a sua vida. O que importa é que o rei mandou te chamar. Quantos traumas você carrega dentro de você? Pastor, eu abri 12 negócios, quebrei todos. Pastor, casei, não deu certo. Pastor, meus filhos são rebeldes. Pastor, eu estou cheio de trauma, eu estou cheio de não sei o quê. O rei mandou te chamar. O rei quer te limpar. O rei quer te purificar. O rei quer te levantar. Tudo que você passou, até o que é de ruim, serve para aprimorar a sua fé. Para te ensinar até como tratar os outros. Para te ensinar a ter empatia pelos outros, ver quando a pessoa está sofrendo. O rei mandou te chamar. Não importa como está a sua vida,
O rei mandou te chamar. O rei está te chamando, sabe para quê? Para dar uma reviravolta na sua vida. Uma virada de mesa. Mefibosete agora, missionário de Tiago, nós estamos pregando sobre ele hoje. Ele não está sendo lembrado aqui nessa pregação, pastor Marcos, como um cão morto, não. Ele está sendo lembrado como alguém que o rei mandou chamar. Então, você não será lembrado pelas vergonhas, nem pelas derrotas que você passou. Você não é um cão morto, você tem identidade. Você é filho, é filha do Deus vivo, do Deus único, poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há. Você tem identidade. Mefibosete não está sendo lembrado hoje como um cão morto, ele está sendo lembrado como aquele que o rei chamou. O rei, repete comigo, o rei mandou me chamar. Amém, aleluia. Então, quando o rei chama, é porque o rei quer colocar na mesa. O rei não vai colocar uma mesinha do lado da dele, não. Você senta aqui pertinho de mim, no mesmo ambiente, mas não na minha mesa, naquela mesa ali. Não, é na mesa do rei. Entenda isso. Jesus vai tirar você do local ou da situação de vergonha que você porventura esteja passando. Mas é na hora dele. Porque tem hora que nós somos igual crianças fazendo pirraça. Não quero mais, não vou mais, não faço mais, não falo mais, não grito mais, não... Jesus fala, acabou? Acabei, vai continuar aí. Até coçou a orelha, Renilson. Sabe por quê? Né, Fabiana? Não é do nosso jeito, é do jeito dele. É do jeito dele. É do jeito, fala assim, é do jeito dele. Meu irmão, você tem que aprender. É que eu falei de política aqui no início. Para de confiar em homens, confia em Deus. Agora vai melhorar porque fulano. Meu irmão, agora vai melhorar porque minha fé está em Deus. E que Deus abençoe os governantes. Deus abençoe as autoridades, em nome de Jesus. É essa que é a nossa obrigação. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então Deus vai tirar você do lugar da vergonha e vai te levar para um lugar de honra, para uma situação de honra. Pastor, essa minha pregação, motivação, não tem negócio de motivacional, não, isso é Bíblia, meu irmão. Deus tirou meu Mefibosete lá na casa de Maqui e levou para o palácio. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer, em nome de Jesus. Ah, então, estar na presença do rei enriqueceu a vida, missionário Tiago, de Mefibosete. Ele não era ninguém, jogado lá. Agora ele estava na presença do rei. O que o rei manda fazer? O patrimônio de Saul que está aí, ó. Lembrando que Saul tinha suicidado, Davi tomou posse do trono. E lembrando o seguinte, Davi como rei, podia ter falado o seguinte, ó. Tudo que era de Saul agora é do trono. Ele deixou um servo de Saul tomando conta do que era de Saul. Porque Davi pensou, talvez tenha alguém ainda da descendência. E um dia Davi lembra, não é porque Davi acordou, não é porque Deus tocou em Davi. Chegou a hora, Davi, procura alguém da descendência de Saul, de Jonathan, para me poder honrar. Então, Mefibosete agora está na presença do rei. Gerou na vida dele prosperidade financeira, gerou na vida dele alegria e gerou na vida dele proteção. Ele tinha um filho chamado Mica, se eu não me engano. O filho dele, irmão Deus, não seria criado na casa de Maqui, mas seria criado no palácio junto aos filhos do rei. Presta bem atenção. Deus quer te honrar para honrar sua família. Deus quer te honrar para honrar quem está perto de você também, quem está ao seu derredor. Não se importe com as lutas, com as dificuldades, Ele quer te honrar. Não murmure, não reclame. A presença de Jesus na nossa vida traz prosperidade, traz honra, traz bênção.
livra da ansiedade, traz a paz que excede todo entendimento, porque nesse mundo ter paz é muito difícil, mas quem tem Jesus tem paz. Aleluia! Glorificado, exaltado é o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! E Ziba, ele era o administrador dos bens de Saul. E é claro que Ziba pensou, ele tinha 15 filhos, não apresentou ninguém, isso tudo agora é meu. É meu, estou tomando conta. Não sei quantos anos levaram para Davi chamar Mefibosete, mas Ziba era um picareta sem vergonha. Só você continuar lendo a Bíblia. Ele pega Davi depois, no momento de vulnerabilidade, e faz Davi dar metade dos bens de Mefibosete para ele. Aí isso é outra conversa. E Ziba agora, ele era o administrador. Imagina, sabe o que Ziba faz? Ziba gosta de manchar a imagem das pessoas. Cuidado com quem está perto de você. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você faz aliança. Talvez você está fazendo uma aliança com Ziba. Ziba quer manchar a imagem das pessoas. Quando Davi pergunta, por acaso, né, tem alguém aí, alguém da linhagem de Saul, né? Em vez deles falar assim, tem sim, senhor rei, tem Mefibosete. Ele diz, tem um aleijado aí, ó, tem um sujeito, um Zé Mané qualquer aí. Ele falou com desprezo a respeito de Mefibosete. Era uma pessoa que queria manchar o nome de Mefibosete. Aí eu pergunto, com quem você está fazendo aliança? Tem gente que está rindo para você, mas está manchando a sua reputação. Tem gente que está rindo para você, mas está queimando seu filme por onde ela passa. Você acha que ela está bem com você? Não está. Ela está queimando você. E digo mais, tem pessoas aqui, e que estão assistindo, que já perderam oportunidade na vida, porque teve a imagem queimada por algum Ziba por aí. Provavelmente aconteceu com alguém aqui, de você conhecer alguém e falar assim, nossa, cara, eu achava que você era uma coisa, você é outra coisa. Porque fulano falou comigo que você não sei o quê. Quem já passou por isso aí? Não é? Aí você quando conhece a pessoa, não, eu achava que você era totalmente o contrário, que fulano falava isso, fulano falava aquilo. É o Ziba. Você tem que cortar esse Ziba da sua vida, em nome de Jesus. Então, ele realçou a deficiência de Mefibosete. Quando Davi perguntou sobre herdeiro, Davi não perguntou sobre deficiência. E você não vê Davi falando assim, nossa, tadinho dele. É verdade? Como é que foi que aconteceu? Você não vê Davi falando isso, pastor? Chama então. Davi em nenhum momento realçou a deficiência. Davi realçou o seguinte, herdeiro. Davi em nenhum momento perguntou, como é que foi? O que aconteceu? Ah, não, desse jeito aqui você não vai sentar à mesa não, comigo aqui? De jeito nenhum, em nenhum momento. Você não vai ver, missionário Tiago, Davi falando isso. Chama ele de herdeiro. Chama ele aqui para mim, então. Chama esse homem aqui para mim. Né? E Ziba colocando defeito nele. Ziba é mestre também em separar bons amigos. Sabia disso? Porque agora Davi e Mefibosete ficam amigos. Mas se você, não precisa abrir não, Vinícius. No capítulo 16, lá na frente, sabe qual o cenário você vai ver? Absalão com um problema com Davi. Davi com um problema com o filho dele. Então, emocionalmente, Davi estava num problema difícil. Aí sabe o que aconteceu? Ziba chega com um jumento cheio de pão e de água, puxando o saco do rei. Chega lá o rei, para que isso aí? Porque Davi estava fugindo, porque o filho dele queria tomar o trono. E aí, não, é o pão para o senhor, a água para o pessoal aqui, né? Todo mundo está aí, né? Aí Davi falou assim, por que Mefibosete não veio também? Só você que veio. Ele está contra mim, está a favor dele, dos que ficaram lá? Só que Mefibosete não foi, sabe por quê? Porque Ziba não ajudou a caminhar, ele não conseguia caminhar sozinho. Aí sabe o que Ziba falou com Davi? Ele está contra o Senhor. Depois você estuda a história toda, capítulo 16. Tem que fazer assim para você ler a Bíblia, né? Porque senão você não tem curiosidade de chegar lá e ler a Bíblia, capítulo 16, você vai lá. Aí ele, é porque ele está contra o Senhor. Ah, é mesmo? Ah, na frente você vai ver Davi dividindo o patrimônio, que era de Mefibosete, dando uma parte para Ziba.
pegou Davi num momento emocional difícil. Cuidado com as decisões que você toma quando você está emocionalmente abalado. Cuidado. Cuidado com as decisões que você toma quando você está pela tampa, fervendo a cabeça. É melhor sair, entrar debaixo de um chuveiro, correr no meio de uma mata, colocar um tênis, correr nessa avenida, sumir, vai embora, faz alguma coisa, esfria a cabeça. Verdade ou mentira? Quem aqui já tomou decisão com a cabeça fervendo e se arrependeu depois? Ah, vem com essa que é só eu, mais uns 3 não. Pode levantar, vai, está dentro da igreja, meu irmão. Ah, vem com essa. Todo mundo aqui não vem com essa, não. Tem umas que... Vou levantar, não, minha esposa perguntar, que decisão que você tomou? Ainda bem que você está lá atrás, né? Não viu você. Todo mundo já passou por isso, meu irmão. Então, agora, Ziba quer separar os amigos. Cuidado com os Zibas da sua vida. E outra coisa, pare de alimentar sua insegurança. Pare de alimentar insegurança dentro de você. Gente, você não está entendendo o texto até agora, né? Eu comecei falando que Mefibosete era herdeiro natural. Ele vinha da linhagem de Saul, missionário. Ele poderia se levantar, pastor Marcos, com todo o exército, e falar assim: eu sou herdeiro natural. Davi não é. Eu sou filho de Jonathan, neto de Saul. O trono é meu. Ele poderia, Tiago. O sangue. Ele era o herdeiro natural. Mas você não vê Davi inseguro com relação a isso. Davi acolhe e coloca na mesa. Pare de alimentar insegurança. Davi poderia falar assim: quem que é tem algum herdeiro de Saul? E tem. Quem que é meu filho? Você traz para mim aqui, me dá a espada. Pá, cortar a cabeça dele. Agora não tem herdeiro mais, acabou. Davi poderia fazer isso. Mas Davi era seguro das promessas de Deus para a vida dele. Aquilo que Deus tem para você é seu. Aquilo que não é seu, não é seu, acabou. Aquilo que Deus não te deu, vai sair mesmo. Mas aquilo que Deus te deu, é seu. Deixa dessa insegurança. Seja firme, uma fé firme, determinada, ousada. Davi, ao invés de matar Mefibosete, que era o herdeiro natural, ele honrou Mefibosete. Pare de alimentar insegurança. Os seus defeitos. Nem vou pedir para levantar a mão. Se tiver um cara de pau que não levantar a mão com essa pergunta aqui, então não vou nem pedir. Porque eu ia falar: quem aqui não tem defeito? Não, Inês, eu perguntei quem não tem defeito. Ah, tá. Não, acho que eu que estou com o ouvido meio tampado aqui, você escutou. Quem não tem defeito? Ah, tá. É difícil, né, senhora? É. Ela também está pegando aquele... Tá, igual que a senhora pegou lá o vale lá. Gente, os seus defeitos são cobertos, os seus pecados, os seus erros, os seus defeitos são cobertos por Deus. Você não entendeu nada ainda, né? Eu estou falando de mesa aqui desde o início. Você tem que aprender a acompanhar a pregação. Na hora que assenta numa mesa, dá para ver as pernas? Assentou na mesa, dá para ver as pernas? Qual era o defeito do Mefibosete? Os pés quebrados. Assentou na mesa do rei. Ninguém via o defeito de Mefibosete. Deus quer te colocar na mesa dele. Deus quer esconder, quer cobrir todos os seus defeitos, todos os seus pecados, todos os seus erros. É só assentar na mesa do rei. Assenta na mesa do rei, meu irmão. O problema é que você quer ficar perto da mesa, você quer ficar mais ou menos, você não quer ter intimidade com a mesa. Você não quer ter intimidade com a mesa, porque para sentar na mesa, missionária Fabiana, vai criar vínculo, vai criar intimidade. E tem gente que quer ficar mais ou menos perto da mesa, talvez até encostado na mesa, mas não quer assentar na cadeira e colocar as pernas debaixo da mesa e comer o prato que está na mesa, ao lado do rei. Aleluia. Ao lado do rei. E quando estavam todos assentados, missionário Tiago, ninguém sabia, ninguém podia ver os pés de Mefibosete. Os seus pecados, os seus erros estão cobertos pelo sangue de Jesus. Mas para isso tem que assentar na mesa.
tenho que assentar na mesa com o rei. Alimentar a segurança do rei, alimentar do poder de Deus, alimentar da graça do Senhor. Na mesa do rei, nossos defeitos vão sendo cobertos, vão sendo tratados. Ele não quer expor os seus defeitos, ele não quer expor os seus pecados, ele quer tratar com você, ele quer te curar. Ele quer te curar. Eu provo na Bíblia. Pastor, Deus não envergonha ninguém. Depende. Deus é justo. O mesmo Davi que eu estou falando aqui agora, foi o Davi que cometeu um adultério e um homicídio. Sim ou não? Sim. No dia que ele cometeu o adultério, no outro dia Deus bateu a mão de Davi? Não. Levou quanto tempo? 9 meses. 9 meses. Deus esperando Davi, missionária Vera. Esperando Davi bater o joelho no chão, pôr a boca no pó e falar assim: Senhor, Urias morreu. Essa mulher está grávida, me perdoa. Eu matei esse homem. Eu adulterei. Senhor, Davi deu uma de João sem braço. O homem morreu, a mulher está viúva. Chega para cá então. Ninguém vai falar nada porque eu sou rei. Ninguém está nem lembrando desse assunto mais. Vamos embora, ficou grávida, é do rei. O rei já casou com ela, porque agora o homem já morreu, ela é viúva, eu posso casar com ela. Mas tem um que não esquece. Hoje é dia de confessar pecado, porque todo dia é, né? Mas o dia da ceia é diferente. Daqui a pouco o pastor Nivaldo vai ministrar. Você vai assentar à mesa ou não? Você que vai decidir. Então você precisa resolver esta questão. Porque quando o diabo vier contra você, e ele vai vir, ele tem que te encontrar, sabe aonde? Na mesa do rei. Ele vai olhar e vai falar assim: ixi, nessa mesa eu não sou bem-vindo. Não tem espaço para mim, não tem cadeira para mim. A mesa é para os escolhidos, é para os humildes, é para aqueles que querem adorar e honrar ao único e verdadeiro Deus, é para aqueles que reconhecem que são pecadores miseráveis, que têm os pés quebrados, que têm as mãos quebradas, que têm a visão turva e diz: Senhor, socorre-me, porque preciso de Ti. A mesa é para isso. Todo mundo aqui quer o palácio. O problema de Mefibosete acabou. Dinheiro no bolso, muito dinheiro. Assentado na mesa do rei. Muitas terras, todo mundo respeitando ele. É príncipe agora, é príncipe. Isso aí não toca não, porque é o menino do rei. Toca nesse homem falar desse pé dele, o rei vai brigar. E o rei que mata. O negócio aqui é complicado. Só que antes do palácio, Mefibosete passou por Lodebar. Lugar de escassez, lugar de lágrima, lugar de gemido, lugar de dor, lugar de desespero. Antes de chegar no palácio tem Lodebar. Você está querendo chegar no pódio, está querendo chegar no palácio sem passar por Lodebar? Todos vão passar por Lodebar. Talvez você está passando por Lodebar e está reclamando. Aleluia, glória a Deus. Caminhando eu vou, eu estou focado, Deus é comigo, isso vai mudar, vai ter uma reviravolta, eu vou sentar na mesa do rei, o rei está me chamando. Essa é a fé de quem está em Lodebar. Uma hora dessas, o rei vai se lembrar de mim. E Lodebar, nunca mais. Nunca mais. Mas antes de Lodebar, antes de palácio, tem Lodebar, tem terra seca, tem deserto. Aleluia. E por que Deus permite a gente passar por Lodebar? Oh, meu irmão. É para trabalhar a sua fé, para trabalhar o seu caráter. Porque nós, seres humanos, um presentinho, uma bençãozinha desse tamanho, nós já subimos salto alto e achamos que somos alguém. Jeová fala: desce de novo. Vai para a casa do oleiro que você não aprendeu nada. Quantas vezes forem precisas, Deus vai te quebrar. E quando você estiver achando que você é alguém, que você resolve do seu jeito, eu não estou aguentando mais, Deus, o tempo é dele, a obra é dele, sua vida é dele. Mas você está pensando o quê? Eu acho engraçado, missionária Fabiana. Eu quero aceitar Jesus. Senhor, eu te aceito, eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador
da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Aí bate no peito, sou propriedade de Jesus. Jesus é o meu Senhor. Meu irmão, esse relógio aqui é meu. Se eu quiser tirar ele aqui agora, manda ele lá do outro lado da avenida, eu mando. Se eu quiser tirar ele aqui agora, dar de presente para o missionário de Tiago, eu dou. Vocês estão entendendo? É meu. Você é propriedade de Jesus ou não é? Não, é ou não é? É ou não é? Então, por que a propriedade de Jesus está andando como se fosse propriedade do diabo? Porque tem gente que se diz crente, diz que está dentro da igreja, diz que é propriedade de Jesus, mas anda como se fosse propriedade do diabo. Diz que é a noiva do Cordeiro, mas adultera com Satanás. E quer sair de Lodebar? Não vai sair. Vai ficar em Lodebar com os pés quebrados, até o rei olhar e falar assim: agora eu posso chamar. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. É momento de sair de Lodebar e assentar na mesa do rei. Se hoje você recebesse o convite do presidente da República, do governador de Minas, para ir um jantar com ele, você ia com qual roupa? Pastor, eu ia colocar uma roupa mais assim, sei lá, um paletó, eu estou aqui assim, mais ou menos, essa coisa mais. É ou não é? Por que para os homens você preocupa tanto em apresentar e para Deus tem que ser tudo de qualquer jeito? Está na Bíblia. Eles estavam pegando animais coxos, aleijados e sacrificando para Deus. Deus falou assim: como é que é? Leva isso para o príncipe de vocês, para o governador de vocês. Vocês estão me dando o que não presta. Você está dando o pior para Deus? Estou chegando no final. Mefibosete passou pela queda, mas não parou. Passou pelas privações e humilhações, mas não parou. Até que foi chamado para a casa do rei. Mensagem que eu tenho para você: não pare. Não pare, não pare, não pare e não pare. Pastor, estou passando uma luta, não pare. Pastor, estou passando humilhação, não pare. Pastor, estou com problema financeiro, não pare. Pastor, estou com problema no casamento, não pare. Pastor, estou com problema na minha casa, não pare. Pastor, estou me humilhando no meu trabalho, não pare. Não pare, em hipótese alguma. Porque do mesmo jeito que tem uma mesa preparada para mim diante dos meus adversários, tem a mesa do diabo preparada para quem não quer a mesa de Jesus. Quem quer sentar na mesa com o diabo? Ah, ninguém quer, né? Imagina uma mesa grandona, Tiago, com um trono bem grande na ponta, e Satanás assentado, porque tanto de comida, de iguarias, de bebidas, e ele falando assim: vem, meu servo, assenta aqui, esse lugar está reservadinho para você aqui, ó. Você sai fora, rapaz, aqui não. Olha que tanto de comida boa aqui, ó, picanha aqui, ó, esse porquinho inteiro, essa galinhada aqui, olha aqui, ó. Essa comida não, Satanás. Mas tem outros, que delícia. O que tem só sentar e comer um pouquinho ali? Não tem problema nenhum? Então vai, sai aí que não tem problema nenhum. Meu irmão, Deus é maior do que as suas dores. Deus é maior do que o vício. Deus é maior do que a doença. Deus é maior que o desemprego. Deus é maior que a dívida. Deus, Ele é maior do que tudo. E nesta noite, eu quero dizer para você: tire boas lições de Lodebar e se alegre. Porque se você ainda não foi chamado, o rei vai te chamar para sentar na mesa com ele. Fica de pé, por favor. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Você vai sentar na mesa do rei. Diga: eu vou assentar na mesa do rei. Inclina a sua cabeça, pastor Nivaldo. Inclina a sua cabeça. Pastor Nivaldo vai ministrar a ceia agora. Diante de tudo que foi falado, não importa. Seus pés estão quebrados, rachados. O que importa é que a mesa do rei está te chamando. Glória a Deus. Mantenha o mesmo espírito, igreja.